Bom dia. Bom dia. Kevin, essa é a primeira vez que a gente está fazendo uma live às 6h30 da manhã. E o nosso objetivo é fazer sempre às 6, hein? Então a gente tem que melhorar nisso. Estamos chegando. Acordar mais cedo, né? Enfim, bora. Vamos começar com uma oração? Coloca o Bruninho lá para a gente orar. Então vamos para o nosso 8º dia de devocional na Entrelaços 3 em 1. Quem puder, por favor, siga a gente lá no YouTube, Entrelaços 3 em 1, e também aqui no TikTok, na rede, para a gente poder começar a fazer as lives por lá. Já tem? Instagram também já tem, é Entrelaços 3 em 1 também, mas a gente ainda não está postando conteúdo por lá. É mais TikTok e YouTube, tá bom? Ô, Kevin, fecha a porta lá, ele tá fazendo muito barulho. Aí atrapalha, né? Enfim, vamos fazer algo produtivo, né? Nessas manhãs que o pessoal tá vendo só umas lives aleatórias. Eu acabei de entrar em uns. Senhor Jesus. Eu entrei numa live e o cara tava assim, ó, rosa. Como que a galera consegue ficar fazendo isso, né? Eu não tentei. Enfim, vamos lá. Começando pelo app da Bíblia, né? Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Nossa, o que será que vai ser? Vai dar uma concentração. Pode fazer hoje. Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia, nesse dia 8 de 2026. Nos ajuda, Senhor, a mantermos nosso foco, abençoa as pessoas que estão nos assistindo. Amém. E todas as pessoas do mundo. Volta logo para nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Segura ali para mim, amor. Ah, hoje não tem vídeo. Nossa. Estranho. Ah, não tem sim. Ah, tem não. Bom, hoje não temos vídeo, então não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Um sacrifício de louvor. Você já pensou em como sua vida traz prazer a Deus? Em toda a Escritura aprendemos sobre como podemos usar nossas vidas para agradar a Deus. Na verdade, fomos criados para agradar a Deus, visto que recebemos uma nova vida em Cristo e experimentamos a graça de Deus. Devemos desejar agradar a Deus, já que Ele nos deu tudo na vida. Devemos dar a Ele tudo que somos. O escritor aos Hebreus nos diz duas maneiras distintas de agradar a Deus. A primeira está em Hebreus 13:15. O escritor nos diz que nosso primeiro sacrifício a Deus é louvá-lo. Isso é o que a Bíblia chama de adoração. A adoração é a orientação da nossa vida inteira para viver em admiração a quem Deus é, ao que Ele fez por nós. Podemos adorar a Deus não apenas com canções, mas com a maneira como vivemos nossas vidas. Hebreus nos diz outra maneira pela qual podemos agradar a Deus, amando os outros. Quando amamos os outros, estamos refletindo o amor que Deus tem por eles. É por isso que importa como tratamos as pessoas. Nossas ações são um reflexo de como Deus nos amou, e já que somos amados por Deus, devemos fazer o bem aos que estão ao nosso redor. Essas são duas maneiras pelas quais podemos agradar a Deus, ao adorá-lo e ao amar os outros. Isso é similar ao que Jesus diz ser o maior mandamento em Mateus. Ele resume isso ao nos dizer para amar a Deus e aos outros. Nós amamos a Deus ao adorá-lo e louvá-lo. Amamos os outros ao fazer-lhes o bem e ao compartilhar com eles. Como você está se saindo em amar a Deus e aos outros? Você passa tempo nas Escrituras e em oração todos os dias louvando a Deus por quem Ele é? Se não amarmos a Deus em primeiro lugar e acima de tudo, não seremos capazes de amar verdadeiramente as outras pessoas em nossas vidas. O que você pode fazer para amar as pessoas da maneira que Deus ama? Posso oferecer meu tempo para servir os outros, abençoar alguém com itens que tenho que eles precisam, pensar em outra pessoa antes de pensar em mim. Amar quem a gente ama. Deus abençoe, tenha um bom dia. Tudo bem, Luiz? Nossa, é muito difícil amar as pessoas para mim.
Eu tenho essa dificuldade mesmo, fico irritada, né? Amar quem a gente Mas ama a é gente fácil. tem que amar. O desafio é amar aqueles que nos irritam, né? Engolir o nosso ego, né? Cada um vai ter um ponto fraco, né, para trabalhar. Deus, obrigada por cuidar das necessidades do seu povo. O Senhor me dá tudo o que preciso. Tudo o que tenho é seu. Então, por favor, use a mim e o que tenho para atender às necessidades dos outros. Mesmo quando parecer difícil ser generoso, por favor, ajude-me a estar disposto a dar tudo o que o Senhor me deu para o bem dos outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. É engraçado, né? Porque a gente faz live de devocional. E aí eu acabei de falar que é difícil para mim amar as pessoas. E realmente é. Fazendo lives, orando todos os dias, pedindo direcionamento para Deus. Imagina quem não faz, né? Aí, Game Note, bom dia. Fala, Enzo. Beleza? Bom, bora lá. Já tá acordado esse horário, né? Caiu da cama? Caiu da cama. Deus, nada se compara a ti. Somente tu és bom. Somente tu és majestoso e digno de louvor. Obrigada por me criar, me chamar pelo nome e me dar um propósito. Obrigada por permitir que eu e toda a humanidade possamos conhecer a ti. Fico maravilhado com tua humildade, bondade e graça. Toda glória, honra e poder pertencem a ti. Aleluia e amém. Amém. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Nossa, tô indo, Deus. Tô muito cansada. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Quem já tá cansado? Romanos 15, 3. Nós acabou de começar o dia e eu já tô E quem começou o ano também, né? O ano, o dia... Gente do céu. Eu não sei se acontece com vocês também, mas em 2025 eu prometi várias metas para 2026. O Kevin já tá Só que surtando. Já chegou na segunda semana, eu já tô querendo chutar o mal. Kevin, é dia 7, pelo amor de Deus, não começa a surtar, não. Quando a gente foi lá no psiquiatra, a gente renovou os nossos remedinhos, né, Kevin? Que a gente toma antidepressivos, negocinho. Tem que tomar. Dessa aqui demora pra fazer efeito. Na verdade, o melhor remédio são os 8 remédios da natureza. Quem sabe os 8 remédios da natureza? Nossa, acho que nem eu vou lembrar, Kevin. Vamos lá, vou dar uma dica em sol. Água. Temperança. Sono. Comenta quem sabe os outros 4. Vamos deixar assim. Enfim, vamos lá. Bom dia, Marli Norberto. Tudo bem com você? Bom dia, Marli. Marli, sempre que eu ouço Marli, eu lembro do Raul Gil. Marley. Você já assistiu o Raul Gil? Nossa, Kevin. Quem já assistiu o Raul Gil? Para de entregar a nossa idade, Kevin. Eu pareço que eu tenho 15 anos na live aqui. Não, e agora já ferrou. O Raul Gil, a Maísa foi no Raul Gil. Pelo amor de Deus, Maísa, enfim. Mais nova que a gente. Vamos lá, a gente vai terminar o nosso devocional, então. Nós já fizemos o app Bíblia e agora a gente vai fazer Cristo em Filipenses e Colossenses. Uma leiturinha de uma página, rapidinho. Poder da oração. Olha, a gente vai falando as citações, mas a gente não vai ler, porque a gente já lê a Bíblia inteira mesmo. Enfim, o poder da oração. Leia Colossenses 1, do 9 ao 12. Quais pedidos específicos são mencionados na oração de Paulo? Vou pegar na minha colinha aqui, né, galera? Dia 5. Eu vou dar uma dica, ó. Eu nem li, eu acho que é... Vamos lá. Quem acha que é fé, esperança e amor? Lembra disso? Os nossos 3 superpoderes. Fé, esperança e amor. Quase. Sabedoria, vida digna, força e gratidão. Mas essas daí complementam, né? Então tá tudo bem. Nós não somos católicos, nós seguimos a Bíblia. Então a gente é cristão e a gente vai ler a Bíblia esse ano junto com vocês em 365 dias. Já fizemos isso, mas dessa vez a gente quer fazer e postar para deixar registrado e fazendo umas reflexões, né? Estudando juntos. É isso. Mas se fosse para denominar a gente uma religião, nós somos adventistas do 7º dia. Porque a gente gosta de estudar a Bíblia, né? Em conjunto ali com a nossa igreja, né? Com a nossa congregação. E depois de passar por várias vertentes... Mas eu já fui católica. Eu nasci em berço católico. Fui evangélico, né? Então, e depois de passar por várias vertentes, a gente chegou nessa igreja que chama Adventista do 7º dia,
E adventista significa esperando o grande advento, que é a volta de Jesus. E o 7º dia é o nosso 4º mandamento, que é guardar o sábado. E aí forma essa vertente. E nessa igreja a gente aprendeu a estudar mais a Bíblia, tentar abrir, ficar estudando, e não só ficar ouvindo lá como um agente passivo, né? Então, a gente precisa entender que isso é muito importante. E também quando falam assim, de que igreja você é? Nós somos a igreja. Nós pessoas. Eu acho que um dia o Kevin vai virar pastor, não vai ter jeito, gente. É o jeito que ele fala. Todos nós somos pastores. Assim, quando você sai na rua e fala bom dia, você já se tornou um pastor. É a Ellen White, Bruno. Ixi, eu não sei falar esse nome inteiro. Temos uma mulher, mas todo mundo acha que essa mulher muda muita coisa na religião, né? Não, ela é só uma profetisa, né? É como se falasse, sei lá, Isaías, Ezequiel. Sim, mas, tipo, as coisas que ela fala é tudo pautada na Bíblia, né? Eles relacionam ela como, sei lá, como uma santa, sei lá. Enfim, seguindo, galera, vamos lá para a nossa reflexão. Vão mandando Paulo está preso. Chega, Kevin. Paulo está preso e ele está fazendo as cartas para Filipenses e Colossenses. Ele está numa angústia profunda aqui. Nós estamos aprendendo com essa experiência dele, né? Que foi muito rica para nós. Ele fez as cartas, né, de Paulo, enfim. E são nessas situações em que a gente se extrai o ouro. É sob pressão. Digna, força e gratidão. Então, Paulo estava sob pressão, e foi exatamente nesse momento que ele conseguiu exprimir suas melhores ideias. Eu acredito que sim. Pelo menos eu vejo ela como uma inspiração. Sabe, pessoas assim como a gente, por exemplo, que está estudando a Bíblia e a gente tem insights e inspira pessoas e compartilha a palavra e chega a conclusões porque a gente se fundamenta, né? É isso. Para mim, a Ellen White é isso. Importante diferenciar uma coisa também. Jesus Cristo. Tem algumas outras religiões, como o catolicismo, que enaltecem uma pessoa, uma criatura, como um santo, por exemplo, para ficar intercedendo, né? E a gente tem uma visão diferente. A gente vê que o nosso único intercessor é Jesus. Jesus Cristo, Deus, ponto. Não é Ellen White. Enfim, Paulo orou para que seus leitores ficassem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Ele descreveu conhecer a vontade de Deus como ter sabedoria e entendimento espiritual. Só podemos obter sabedoria quando confiamos totalmente em Deus. Estamos dispostos a fazer a sua vontade? E não nos apoiamos em nosso próprio entendimento. Mas muitas vezes nos perguntamos, qual é a vontade de Deus para mim nessa situação? Existem 4 fontes principais pelas quais podemos conhecer a vontade de Deus enquanto a buscamos em oração. Primeira, a direção do Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia quando aprendemos a reconhecer sua voz. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo, este é o caminho, andem nele. Quem nunca, né? Você vai fazer alguma coisa errada, já... Enfim... A Bíblia, gente, uma fonte de estudo muito importante de sabedoria é a Bíblia. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Ela é a luz para os meus caminhos. 3. Deus nos concedeu sabedoria para os últimos dias, por meio do espírito de profecia. 4. Circunstâncias providenciais. A vontade e a direção de Deus podem ser conhecidas por meio de circunstâncias providenciais, em que pedimos ao Senhor que abre ou feche portas. Paulo orou para que os colossenses pudessem andar de modo digno do Senhor. É claro que ninguém é, por natureza, digno, mas Deus nos considera dignos por sua graça e nos chama a viver de acordo com esse elevado chamado. O verbo andar mais 3 vezes nessa mesma carta. Isso significa viver e agir de acordo com a lei de Deus. Êxodo 18, 20. Algo que só é possível pela obra do Espírito Santo. Ezequiel 36, 27. Paulo também orou para que a vida dos colossenses e a nossa fosse para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e, por último, dando graças ao Pai. Suponha que alguém lhe perguntasse, como você sabe que Deus está guiando você em uma direção ou outra? O que você responderia?
E por quê? Nossa, tem algumas perguntas aqui, né? Responde essa primeiro, amor. Ah, tá, desculpa. Como você sabe que Deus está guiando você em uma direção ou outra? O que você responderia e por quê? Bom, eu acredito que é por esses sinais que ele acabou de colocar aqui. E eu, pelo menos, sinto que, como Adão comeu o frutinho lá do conhecimento, né, da árvore do conhecimento, do bem e do mal, a gente já sabe o que é bom e o que é ruim pra gente. Então, quando a gente vai seguir um caminho que é ruim, que desagrada a Deus, a gente sente isso no nosso coração, a gente sente a vida mais amarga, né? E quando a gente está seguindo a vontade de Deus, é tudo mais leve, né? E é importante a gente sempre orar antes de agir, né? Ele pede pra gente fazer isso. Bom, deixa eu ler o que ele falou. Legal, Adventista tem algo bacana que as pessoas podem ver tudo que foi gastado para onde o dízimo, é isso mesmo. Tem bastante transparência, isso é muito bom. Bem transparente, a Adventista faz nesse caso. A Adventista chega Shabat, que é o dia de Deus, que é o dia que Deus separou para nós guardarmos, isso mesmo. Isso mesmo. Quem já assistiu aquela série The Chosen? The Chosen, fala tanto, né, sobre o Shabat. Shabat, Shalom, é assim? Sim, acabamos então o nosso livrinho de uma página e agora a gente vai para a leitura da Bíblia. Nossa, não está marcando aqui, Kevin, você tem que marcar. A gente está aqui no dia 8. A gente vai ler Gênesis 26 e 27. Tá bom? Nossa, essa série é maravilhosa, gente. Muito boa. São 2, 26 e 27. Então, agora a gente já está finalizando aqui o nosso devocional. A gente vai para a leitura da Bíblia. Nós estamos em Gênesis 26, 27. O que será que vai acontecer? Tá Isaac casando com Raquel, né? Não, com Rebeca. Ai, que doido. É Isaac? É que tem o Ismael também, né? Ó, eu tenho 2 primos. Um chama Isaac e outro Ismael. E aí, eu não sei se isso foi uma boa ideia, né? Nossa, eu não faço ideia de qual religião que eles são. Mas vamos lá. 26 e 27. Eu vou ler, tá aqui. Aí você leu 27. Pode ser? Isaac na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira a vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens do lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. E aí todo mundo vai ficar fazendo isso. Aí vai no lugar, vai te falar, é minha esposa, e falar que é irmã, porque senão era bonita e morre todo mundo. Não, é porque antigamente era assim. Ai, gente, pelo amor de Deus. Recebia uma paulada, você ganhava a mulher do outro. Entendeu? Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou Isaac e disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaac: Porque eu dizia, para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu, atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar esse homem ou sua mulher, certamente morrerá. Semeou Isaac naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Nossa, 100 por 1, amor? 100 vezes mais. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaac: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali
e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote. E disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Berseba. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou dali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, amou sua tenda. E os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque, né? Quase que foi sacrifício. E tá aí, ó, fazendo sucesso. Isaque faz aliança com Abimeleque. De Gerar foram ter com ele Abimeleque, seu amigo Alzate ficou, comandante do seu exército. Disse-lhes Isaque: por que viestes a mim, pois me odiais e me expulsastes do vosso meio? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor é contigo, então dissemos: haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Jura que nos não farás mal, como também não te havemos tocado, e como te fizemos somente o bem, e deixamos ir em paz. Tu és agora o abençoado do Senhor. Então Isaque lhes deu um banquete, comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaque os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaque, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Ao poço chamou-se Seba, por isso Berseba é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Tendo Esaú 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Ambas se tornaram amargura de espírito para Isaque e para Rebeca. Capítulo 27. Isaque abençoa a Jacó e a Esaú. Tendo-se envelhecido, Isaque, e já não podendo ver, porque os olhos se lhe enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho. E lhe disse: meu filho, respondeu ele, aqui estou. Disse-lhe o pai: estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai do campo e apanha para mim alguma caça, e faze-me uma comida saborosa, como eu aprecio, e traze-ma para que eu coma e te abençoe antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaque falava com Esaú, seu filho. E foi-se Esaú ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então disse Rebeca a Jacó, seu filho: ouvi teu pai falar com Esaú, teu irmão, assim: traze caça e faze-me uma comida saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor, antes que eu morra. Agora, pois, meu filho, atende às minhas palavras com que te ordeno. Vai ao rebanho e traze-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para o teu pai, como ele aprecia. Levá-la-ás a teu pai, para que a coma e te abençoe, antes que morra. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é o homem cabeludo, e eu, homem liso. Dar-se-á o caso de meu pai me apalpar, e passarei a seus olhos por zombador. Assim, trarei sobre mim maldição e não bênção. Respondeu-lhe a mãe: caia sobre mim essa maldição, meu filho. Atende somente o que eu te digo. Vai e traze-nos. Ele foi, tomou-os e os trouxe à sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos, cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado.
Jacó foi ao seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó ao seu pai: Sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho: Como é isso que a pudeste achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Então disse Isaque a Jacó: Chega-te aqui para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho, Esaú, ou não. Jacó chegou-se a Isaque, seu pai, que o apalpou, e disse: A voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos, com efeito, estavam peludas como as de seu irmão Esaú. E o abençoou. E lhe disse: És meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu: Eu sou. Então disse: Chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu. Trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaque, seu pai: Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações te reverenciem. Sê Senhor de teus irmãos, e os filhos de ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Mal acabara Isaque de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chega Esaú, seu irmão, da sua caçada. Meu Deus. E fez também ele uma comida saborosa, a trouxe ao seu pai e lhe disse: Levanta-te, meu pai, e come da minha caça, da caça de teu filho, para que me abençoes. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? Sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaque de violenta comoção e disse: Quem é, pois, aquele que apanhou a caça e matou-se? Eu comi de tudo antes que viesses, e o abençoei, e ele será abençoado. Como ouvisse Esaú tais palavras de seu pai, bradou com profundo amargor e lhe disse: Abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu-lhe o pai: Veio teu irmão astuciosamente e tomou a tua bênção. Disse Esaú: Não é com razão que se chama ele Jacó? Pois já 2 vezes me enganou, tirou-me o direito de primogenitura e agora usurpa a bênção que era minha. Disse ainda: Não reservaste, pois, bênção nenhuma para mim? Então respondeu Isaque a Esaú: Eis que o constituí em teu senhor, e todos os teus irmãos lhe dei por servos. De trigo e de mosto o apercebi. Que me será dado fazer-te agora, meu filho? Disse Esaú a seu pai: Acaso tens uma única bênção, meu pai? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então lhe respondeu Isaque, seu pai: Longe dos lugares férteis da terra será a tua habitação, e sem orvalho que cai do alto. Viverás da tua espada e servirás a teu irmão. Quando, porém, te libertares, sacudirás o seu jugo da tua cerviz. Passou Esaú a odiar a Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado, e disse consigo: Vêm próximos os dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Ela, pois, mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, resolvendo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve o que te digo. Retira-te para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fica com ele alguns dias até que passe o furor de teu irmão, e cesse o seu rancor contra ti, e se esqueça do que lhe fizeste. Então providenciarei e te farei regressar de lá.
porque hei de perder os meus 2 filhos num só dia? Disse Rebeca a Isaque. Aborrecida estou da minha vida por causa das filhas de Hete. Se Jacó tomar esposa entre as filhas de Hete, tais como estas, as filhas desta terra, de quem me servirá a vida? Nossa, que história, né? Os dois sempre brigaram desde a barriga. Deus falou que ia fazer 2 nações de cada um. E aí Jacó também, nossa, ele vacila muito nesse começo, meu. Dá uma Por que que ele raiva vacila? dele. Ah, porque ele engana o pai, engana o irmão. Nossa, Mas eu lembro, sei lá. Deus falou isso na barriga, né? Que o mais velho servirá ao mais novo e tudo mais. Era tipo uma profecia, né? Sim, mas dá raiva, não dá? Porque ele tá enganando o irmão dele. E você já reparou como... Mas lá na frente as coisas começam a se desenrolar melhor e vão se acertando. Porém, poxa vida, que desvio de caráter, né? Você já reparou que lá no começo da história acontecem várias coisas erradas? Agora também tá acontecendo várias coisas erradas, né? Mas, tipo, lá no começo da história também. Tipo, mentiras, traições. É justamente evidente, abusos. mostrando que o pecado está em todos nós, né? Está em Jacó, Esaú, Isaac, Mesmo, Abraão. ó, Deus todos. criou o mundo e aí ficou tudo perverso, rapidinho, né? É. Aí Deus falou assim, não, vou mandar água, dilúvio, varrer a terra. Aí sobrou só a família de Noé. E aí espalhou todo mundo de novo, e aí veio o pecado de novo. Quantas vezes que vai acontecer para a gente ter a clareza de que isso não presta? Né? É igual o povo que foi resgatado do Egito, que eles foram resgatados e toda hora eles se corrompiam, lembra? Uhum. Mas enfim, vamos lá terminar. Isso, Obrigada gente. pela presença. Quem puder, por favor, segue a gente na nossa rede oficial para a gente começar a fazer as lives diretamente por lá. Entrelaços 3 em 1, no YouTube, no TikTok, no Instagram, porque a gente está usando esse perfil aqui de forma provisória, tá bom? Obrigada e um dia abençoado para todos vocês. Tchau, galera. Tchau, tchau. Até a próxima. Se liga ali. Seu mouse parou de pegar. Bom, vou trabalhar agora.